da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Versículo 35 agora. Pula lá para o versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança, tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que ninguém dissesse nada a ninguém, e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Amém? A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale comigo, fale com você, que não saia ninguém daqui sem ser edificado, consolado e exortado pela palavra de Deus. Heitor, vem cá, Heitor. Vem cá, Heitor. Vem cá. Versículo 16, que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos, pois, ao trono da graça. E como nós podemos chegar ao trono da graça? Através da oração, através de suplicarmos ao Senhor, através de buscarmos ajuda ao Senhor nas nossas horas de dor, nas nossas horas mais difíceis da vida. Por isso o texto diz: no momento oportuno, na hora que precisamos, no momento oportuno. E a história narrada pelo evangelista Marcos, eu creio que é a imagem exata de Hebreus capítulo 4, versículo 16, onde um pai aflito clama, suplica a Jesus por causa da enfermidade da sua filha. Ele vai ao encontro de Jesus para alcançar graça, para ver sua filha livre daquele mal, porque aquela enfermidade, segundo o texto, está levando a filha à morte. E ela morre de fato, porque no texto à frente, as pessoas saem da casa de Jairo e falam com ele que a filha havia morrido. Ontem, no culto da família,
Eu falei que a gente, quando sai de casa, a gente tranca a porta. Você que veio para cá, você trancou a porta da sua casa, você trancou. Quantos trancaram a porta de casa? A janela, você trancou a janela. Você veio de carro, quem veio de carro, levanta a mão aí, você que veio de carro. Teu carro está aberto ou está fechado lá? Está fechado, você trancou a janela, né? Porque aqui é um lugar de paz, mesmo que você deixe aberto não vai acontecer nada, né, irmão? Né? Mas você trancou a janela da tua casa. Quando eu saí de casa hoje, eu tranquei a porta. E Marilza está passando mal, não pôde vir hoje, está na perna doendo muito. Mas quando a gente sai de casa, Marilza sai de casa, ela tranca a porta e balança para ver se está trancado mesmo, irmãos. Por quê? Porque a gente quer guardar os nossos bens, a gente quer guardar tudo que nós temos, mas não existe bem maior do que proteger a nossa casa, do que proteger a nossa família. A nossa casa tem que ser protegida. E a angústia desse chefe da sinagoga, Jairo, não era com a sua casa, não era com seus bens, porque o bem mais precioso que ele tinha, que era sua filha, estava à beira da morte. O que adianta a gente guardar a nossa casa? O que adianta a gente guardar o nosso carro se a gente não cuida do nosso bem mais precioso, que é a nossa casa, que é a nossa família, irmãos? Jairo se preocupa com a sua casa. Jairo se preocupa com a sua filha. E ele vai ao encontro de Jesus. Porque apesar dele ter casa, porque apesar dele ter uma posição importante, ele era chefe da sinagoga, então ele era alguém muito importante na religião judaica. Ele não era só mais um, ele era alguém importante, mas apesar de tudo isso, nada teria valor se a sua filha continuasse morta. Por isso ele vai ao encontro de Jesus e pede Jesus para ir em sua casa, para Jesus orar e ressuscitar e curar a sua filha. Jesus atende o clamor desse pai. E diz o texto que ele vai em direção à casa de Jairo. Eu pulei o texto, mas se você ler esse capítulo todo, no meio do caminho, Jesus para. É obrigado a parar. Por quê? Porque uma mulher enferma há 12 anos, um fluxo de sangue, ela toca nas orlas de Jesus e é curada. Você conhece essa passagem? Mesmo sem pedir licença, mesmo sem falar uma palavra sequer, ela tão somente creu e disse assim diante do Senhor: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. E ela é curada, ela é liberta no meio do caminho. É como se Jesus, sem querer, curasse aquela mulher, mas havia a intenção de Jesus sempre de curar, de cuidar dos que estão enfermos, de cuidar dos que estão em necessidade, de fazer o sobrenatural acontecer na vida daqueles que creem, o sobrenatural na vida daqueles que têm fé. E aí Jesus para, eu fico imaginando a angústia de Jairo. Meu Deus, eu estava indo para minha casa, estava indo curar a minha filha, e agora o Senhor parou. Mas Jesus para e faz uma oração com aquela mulher, dizendo que a fé dela tinha salvado, que ela tinha sido curada. Depois disso, eles continuam em direção à casa de Jairo. Chega a notícia que a menina havia morrido. Mas Jesus não dá ouvido à notícia ruim e convida Jairo a crer,
convida Jairo a confiar, convida Jairo a não ouvir as notícias ruins e permanecer com seu coração cheio de esperança, cheio com desejo de que algo iria acontecer. E Jesus finalmente chega à casa de Jairo e usa a expressão Talita Cumi, que significa menina, levante. E milagrosamente aquela menina se levantou. Eu não tive o privilégio de ter filhos, mas se eu tivesse uma filha, o nome dela seria Talita. Eu colocaria o nome de Talita. Há alguns detalhes nesse texto que me chamam a atenção, que eu gostaria de ter por base na nossa reflexão nessa noite. Vamos lá no versículo 37 do texto. Diz assim o primeiro detalhe: e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Não deixou ninguém segui-lo. No verso 21, uma grande multidão estava reunida com Jesus. E foi no meio dessa grande multidão que a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus. E se você já leu o texto diz que muitas pessoas tocavam em Jesus. E quando Jesus diz que alguém o tinha tocado, os discípulos: Jesus, como alguém te tocou? Muitas pessoas estão te tocando. Mas aquela mulher não simplesmente encostou em Jesus. Aquela mulher teve um toque de fé. Mas apesar de muitos estarem encostando em Jesus, somente uma mulher, no meio daquela multidão, tocou com fé em Jesus. E Jesus diz para aquela multidão: não. Nessa missão que eu tenho, vocês não vão me acompanhar. Vocês não estarão comigo. Só vai eu, Pedro, Tiago e João. Mais ninguém vai comigo. Quando Jesus vai em direção à casa de Jairo, ele não permite que a grande multidão o acompanhe. Vá comigo no versículo 40 do texto. Olha o que diz o versículo 40. Quando Jesus chega na casa, há uma grande multidão na casa de Jairo. Jesus diz que a menina estava viva e já tinha tido a notícia que a menina tinha morrido. E o texto diz assim, quando Jesus diz que a menina estava viva, o texto diz assim: mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Mais uma vez, Jesus afasta um grande número de pessoas que estavam ali. Tinha gente chorando, tocando flauta. Certamente no meio daquelas pessoas haviam as carpideiras, que eram pessoas pagas para chorar em velórios. E o mestre olhou para aquela multidão que estava ali chorando em alta voz, que talvez estivessem ali apenas porque foram pagas, ou talvez apenas para olhar. Jesus não permite que aquela multidão permaneça ali e manda aquela multidão embora. Em ambos os casos, em ambos os detalhes, uma multidão foi afastada e não puderam testemunhar, não puderam ver o agir do poder de Jesus. Olha a parte B, verso 40. Tomou consigo o pai, a mãe da criança, os discípulos, e a gente vai comprar um microfone novo, os discípulos, e entrou no quarto onde a criança estava. Apenas um pequeno grupo entrou no quarto. Quarto esse que eu digo que é o quarto do poder.
Apenas poucas pessoas conseguem entrar no quarto do poder. Uma grande multidão diz servir ao Senhor. Uma grande multidão canta louvor ao Senhor. Uma grande multidão carrega até a camisa do radical. Uma grande multidão diz que Jesus Cristo é Deus, mas apenas poucos conseguem entrar no quarto, o quarto do poder, o quarto da manifestação da graça do Senhor, o quarto da intimidade, o quarto onde fecha a porta e ora. E toda vez que eu vejo essa expressão, fecha a porta e ora, eu lembro do Marquinhos Gomes, lá no nosso retiro de famílias, lançando pela primeira vez a canção Fecha a porta do teu quarto e ora. E quando ele veio aqui de novo, ele diz assim: vocês me abençoaram com essa canção, e essa canção explodiu no Brasil, porque poucos entram no quarto para orar, poucos entram no quarto e são testemunhas vivas do poder, da graça e da manifestação de Cristo Jesus. Fecha a porta do teu quarto e ora. Qual foi a última vez que você entrou no quarto do poder? Qual foi a última vez que você, sem espetáculo, sem multidão, sem muitas pessoas, fora dos holofotes, qual foi a última vez que lá no seu quarto você sentiu a graça manifestada de Deus? Você e Deus, você e a presença do Espírito Santo, você e Jesus no quarto, tendo intimidade com o Senhor. Pastor Sérgio Duzilek, ao comentar esse texto, ele diz o seguinte: fato é que poucos é que entram no quarto do poder, mas muitos ficam na sala, na varanda e no quintal da incredulidade. Onde você se encontra? Em qual lugar você quer ser achado? Na varanda? Na sala? No quintal da incredulidade? Ou dentro do quarto do poder? Eu quero estar no quarto do poder, onde há a manifestação do sobrenatural de Deus. Deixe-me falar uma coisa: Jesus não tem os seus preferidos. O seu amor alcança de modo igual a todos. Portanto, o local onde nos encontramos depende tão somente do nosso comprometimento e vontade de se aproximar dele. Porque a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Portanto, não depende do Senhor, ele está acessível. Acheguemos por diante do trono da graça. Portanto, o texto diz que eu e você devemos nos achegar ao trono da graça, porque a graça dele é manifesta a todos os homens. É você que escolhe o nível de intimidade que você quer com Deus. É você que determina o nível de intimidade que você quer com Deus. E irmãos, eu tenho uma inveja santa. Pode ter inveja, gente? Mas eu tenho inveja santa. Inveja de gente que está assim como Jesus. Tem gente que olha assim: meu Deus, quanto unção. Meu Deus, essa pessoa é humilde, não está nos holofotes, não está no púlpito, não está na frente, mas quanto unção essa irmã tem, quanto unção esse irmão tem, quanta intimidade essa pessoa tem com Cristo. E sabe o que eu faço?
Eu quero imitar esses irmãos, essas irmãs. Porque assim como Paulo diz para a gente ser imitadores dele como ele era de Cristo, eu quero imitar a fé das irmãs que oram nesta igreja. Eu quero imitar a fé do povo da Cristolândia lá no Radical. Eu quero imitar a intimidade que esse povo tem com o Senhor, porque eu quero mais de Deus na minha vida. A gente acabou de cantar,